Fala, meu querido, você que estuda na rede estadual aqui do estado de São Paulo. A gente está preparando uma série de exercícios com a resolução dessas atividades que o livro de Ciência da Natureza propõe para a gente. E a ideia aqui é que você entenda com a resolução aquilo que é cobrado, e não simplesmente só a alternativa, porque isso aí você encontra facilmente na internet. Mas aqui a gente explica para você o motivo pela qual foi chegada nessa questão. Então, está falando o seguinte, ó, considere as características da fonte de luz. A gente está na aula um lá do livro 3 e ele pergunta sobre as diferenças entre fontes de luz pontuais e extensas. Aqui vale a pena a gente saber, quando a gente fala de uma fonte de luz pontual, vou até marcar aqui para você, deixa eu fazer aqui o tracinho certinho. Se a gente está falando de uma fonte de luz pontual, ela tem um tamanho desprezível. O tamanho da fonte de luz ele não é importante. Então, um tamanho desprezível em relação ao referencial como um todo. Que então ele vai falar de um ambiente, e aí se a fonte de luz for pontual, o tamanho dessa fonte de luz ela é bem pequenininha comparada com o ambiente onde ela está. Agora, se aqui ela fala de uma fonte de luz extensa, aí ela tem um tamanho não desprezível. Então, se a gente tomar como referência alguma situação, aquela fonte de luz ela não tem um tamanho assim que a gente pode desprezar. Então a gente vai chamar aqui o tamanho não desprezível no sistema. É muito parecido, não sei se você lembra, no primeiro ano, quando se falava de corpo extenso e ponto material. Aqui agora a gente fala de fonte de luz, e aí aqui a gente fala de fonte de luz pontuais e extensas. Aí a pergunta dele, qual deve ser aquela que tem a fonte de luz extensa? Então, para você ficar ligeiro, são três situações aqui que se falam de corpo de luz pontual. Então, vai ficando, se o aluno não sabe isso, fica fácil aqui agrupar isso em três partes que traduzem a mesma condição e uma última parte que não é. Então você vai escolher a que não é, mas se você não soubesse, agora sabendo isso aqui, fica mais fácil. Veja só, uma vela acesa observada a grande distância. Então, se eu pegar a uma grande distância, aquela velinha lá ao fundo não vai ser um tamanho, não vai ter um tamanho importante. Então, ele tem aqui um tamanho desprezível. Então, o problema dessa alternativa é que é colocada aquela vela a grande distância. Se eu pegar uma vela e colocar aqui pertinho de mim, eu não vou ter problema. Eu vou conseguir, vou imaginar que ela é uma fonte de luz extensa. Agora, uma vela observada a grande distância, o grande é que é o problema, tá bom? Um farol de um carro visto de longe, novamente, ó, um farol de um carro pode ser uma fonte extensa, mas se eu estiver próximo a ele. Agora, lá longe, a gente tem esse problema que a gente só vê um pedacinho, um pontinho ali, bem pequenininho, que é um tamanho desprezível, então tá fora. Uma tela acesa de uma televisão vista do sofá, perceba que agora aqui a gente está perto, né? Então tá próximo da fonte de luz e a gente vê essa fonte de luz grande, então ela não tem um tamanho desprezível. A tela da TV numa vista de próximo de você. Perceba que se a tela da TV vista, por exemplo, sei lá, de uma helicóptero, por exemplo, de uma casa. Aquilo ali é tão pequenininho que essa mesma tela da TV, que é um pontual para uma pessoa que está dentro de um helicóptero vendo aquele pequenininho fonte de luz, para a pessoa que está vista do sofá, ela sim é uma fonte extensa, tá bom? E a última aqui, uma estrela vista distante. De novo, apareceu a palavrinha distante, já desconfia. A gente vai falar de uma fonte de luz pontual, tá bom? Então essa assim a gente chega na alternativa C e isso eu espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui que a gente vai fazendo essa série de exercícios aqui do livro de Ciência da Natureza aqui dos alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual do Estado de São Paulo. Belezinha? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!